Jesus é a videira. Ele começa declarando isso. Se Jesus estivesse declarando essas verdades aqui, essas palavras, no Nordeste, para nordestinos, ele diria que é um pé de uva. Ele não ia usar a palavra videira. A gente não fala aqui, olha, eu plantei uma videira lá em casa. Olha, lá em casa eu tenho uma videira, eu tenho uma vinha. Não. Eu tenho um pé de uva. Então, se Jesus estivesse por aqui, ele dizia, eu sou um pé de uva. E a imagem da planta estaria mais clara para nós aqui. A videira é chamada também de vide, vinhedo, vinha, parreira, né? Parreira porque elas são colocadas suspensas. E esses são alguns nomes muito conhecidos da videira. Alguém aqui já plantou uva? Não? Ok. Quem já plantou uva, ou quem já viu uma videira, um pé de uva, sabe que ela é arbustiva, né? Ela cresce e rama bastante. Ela não é como uma árvore que cresce com caule bem grosso, né? E as folhas tudo bem organizadinho e tal. Não, ela cresce, ela rama, né? Ramifica bastante. E dependendo da qualidade do solo, ela cresce muito, dá muito ramo, muitas ramas. Nas plantações de uvas, onde é que tem plantação de uva aqui? Tem no Brejo, é? Aqui é Brejo, não, né? Aqui é Agreste. No Brejo, né? Plantação de uva, subindo. Nos lugares mais frios, né? Então, no sul tem bastante, né? Muito conhecido por causa dos italianos que trouxeram para o Brasil. Nas plantações de uvas, as ramas das vinhas, elas são suspensas, formando parreiras, né? E elas são conduzidas para facilitar o manejo. Então, planta-se vários pés de uvas, faz um corredor assim, né? E elas são suspensas e guiadas com arame, com estacas, para que elas fiquem suspensas, para facilitar o manejo do pé de uva. E Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que ele é um pé de uva. Então a gente tem que imaginar esse pé de uva. Para os discípulos aqui, que provavelmente, quando Jesus, ou possivelmente, quando o Senhor Jesus usa essas palavras aqui, o Senhor Jesus pode estar olhando para uma plantação de uva lá em Jerusalém. Então ele olha para as plantações de uva e diz, olha, eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pé de uva genuíno. É uma metáfora, claro. Mas por que ele não disse que era outra planta? Por que ele não disse, eu sou um pé de maxixe? Eu sou uma mangueira. Um pé de manga. Não é por acaso. A videira é uma das figuras muito utilizadas no Antigo Testamento. A videira é muito utilizada no Antigo Testamento para se referir ao povo de Israel. Muito utilizada. No Salmo 80, versículo 8, por exemplo, você não precisa abrir. No Salmo 80, versículo 8, é um salmo escrito por Asaf. E Asaf descreve a oração para que Deus resgate o seu povo, né? Cuide do seu povo. Só que ele diz uma coisa interessante no versículo 8, no Salmo 80. Se referindo a Israel, ele diz, trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Quer dizer, Deus tirou lá do Egito uma videira e plantou essa videira lá em Canaã. Que videira é essa? Israel, o povo de Israel. O profeta Isaías, lá no capítulo 5, versículo 7, ele chama a casa de Israel de a vinha do Senhor dos exércitos. Israel é a vinha do Senhor dos exércitos. Por meio da boca de Jeremias, o Senhor disse sobre Israel, eu mesmo te plantei como vide excelente. Lá em Jeremias 2, 21. Ezequiel, ele faz uma lamentação, lá em Ezequiel capítulo 19, ele faz uma lamentação sobre Israel.
E ele diz que Israel era como uma videira plantada junto às águas. Capítulo 19, versículo 10. Mas que essa videira plantada junto das águas, e você sabe que a abundância de água para determinados frutos faz crescer ainda mais, né? Mas Israel depois foi arrancada, foi lançada por terra. Versículo 12. Isso é uma referência à invasão dos babilônios em Jerusalém. Quando os babilônios chegam em Jerusalém, invadem Jerusalém, lá do ano 586, aproximadamente, eles são levados cativos, o templo de Jerusalém é destruído, os muros derrubados, e Ezequiel ele faz um lamento dizendo: olha, era uma vinha plantada junto às águas, era uma videira que dava muitos frutos, e agora foi arrancada e foi lançada por terra. Então a videira, e ainda tem outras referências, Oséias vai falar também, mas a videira é uma figura muito utilizada para se referir a Israel no Antigo Testamento. O que é que Jesus queria dizer quando diz: eu sou a videira verdadeira? Um autor, ele disse o seguinte, que Jesus está se apresentando como o verdadeiro Israel. O verdadeiro Israel. A videira genuína. Quando Jesus diz que é a videira verdadeira, as pessoas que estão ouvindo ali, elas fazem essa conexão da videira. Um pouco antes aqui, durante a ceia que se deu lá no capítulo 13, né? O Senhor, e os outros evangelhos vão destacar essa fala. O Senhor Jesus, falando sobre o vinho, disse o quê? Este sangue é o sangue da nova aliança. Aliás, esse vinho representa o sangue da nova aliança, né? O sangue que eu vou derramar. Que é, o vinho vem da videira, né? O que Jesus quis dizer aqui? A igreja encontra sua unidade, a igreja encontra sua vida, a igreja encontra sua fertilidade em Jesus, em Cristo. Porque ele vai dizer em seguida que nós somos os ramos, os discípulos são os ramos. Onde é que nós encontramos vida? Onde é que nós encontramos fertilidade? Onde é que nós encontramos unidade? Só se nós estivermos na videira, a videira verdadeira. Então, preciso ser parte da videira para ser parte de Deus, para ser povo de Deus. Eu preciso ser parte de Cristo. Aqui tem uma coisa aqui interessante que a gente pode até já aplicar aqui para o povo judeu. Para que eu seja povo de Deus, eu não preciso ser judeu, necessariamente. Eu preciso ser parte da videira verdadeira, que é Cristo. Ele é a videira genuína. E o único meio de me tornar povo de Deus, parte do povo de Deus, é estando na videira verdadeira. Ele diz também no versículo 1 que o pai é o agricultor. Agricultor, lavrador, é uma expressão mais comum, né? Se ele fosse utilizar a palavra mais específica, ele diria que Deus é o viticultor, né? Aquele que cuida da plantação de uva. Ou seja, o pai é quem planta a videira, quem enviou a videira ao mundo. O pai é o agricultor, é ele quem se ocupa com a poda dos ramos, ele que cuida da produção para que a videira dê muitos frutos. Dê muitos frutos. E aqui no versículo 2 e 3, ele diz o seguinte, ó, todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Aqui diz, meus irmãos, que Deus corta os ramos que não dão frutos, e depois ele vai dizer que aquele que dá fruto, ele limpa, ou a expressão para nossos dias, ele poda. Você sabe que árvore, qualquer frutífera, né, precisa de poda, né? Plantas você precisa podar. Então você vai plantar um pé de jabuticaba, você tem que ter uma poda regular, né?
Uma poda para o crescimento, uma poda para desenvolvimento dos frutos, uma poda para desenvolver o tronco, enfim. Tem vários tipos de poda. E Deus é que faz essa poda na videira, ou seja, no seu grupo de discípulos, né? E em nossos dias, no geral, com relação à plantação de uva, é feita uma primeira poda, no geral, após 1 ano da plantação da uva. Então, 1 ano depois, um ano depois, corta-se os ramos, e essa poda vai ajudar na formação da planta, certo? Depois, uma nova poda vai ser feita para eliminar o excesso de ramos. Por quê? Uva ela cresce muito, dá muita rama. E se você deixar crescer muito, vai chegar um tempo que você vai dizer, oxe, nunca vai ter fruto aqui. Ixi, eu comprei me deram uma uva da falsa para eu plantar. Não. É porque você precisa podar, cortar os ramos, especialmente ramos velhos, com folhas velhas. Você precisa cortar para ela se desenvolver mais, melhor, com mais qualidade e dar mais frutos. Certo? Então, elimina-se os ramos fracos, imaturos, doentes ou mal posicionados. Então isso vai ajudar na produção de frutos e aumentar a quantidade e a qualidade dos frutos. Jesus usa o cultivo da uva, meus irmãos, para ilustrar o que Deus faz com o seu povo. O que é que Deus faz com os ramos, o seu povo? Observe no versículo 2 mais uma vez. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, o que é que Deus faz? Ele corta. Mas o que é que Deus faz com o que dá fruto? Ele limpa. Mas esse limpa aqui também envolve corte. Ele vai cortar também. Mas é uma poda. Ele não vai jogar o galho fora. Ele vai aparar para que dê muito fruto, para que produza muito fruto. Então ele corta o ramo que não dá fruto, poda o que dá fruto, para que produza. Na prática, meus irmãos, qual é o instrumento que Deus usa para podar, para purificar os seus discípulos? No versículo 3 ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que é que purifica? O que é que nos poda? O que é? A palavra de Deus. O que é que nos faz frutificar? A palavra de Deus. O Senhor já havia dito aqui, lá no capítulo 13, versículo 10, lá no momento da ceia, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele diz, olha, vocês já estão limpos, mas não todos. Porque havia pelo menos um ali que não estava limpo. Quem? Judas, o traidor. Então Judas era o único dos discípulos que não era regenerado, né, pela palavra. Então, meus irmãos, duas coisas que precisam ser afirmadas aqui, já de imediato. Primeiro, Deus usa a sua palavra para purificar a igreja. Para purificar a igreja. A Bíblia é a tesoura de poda de Deus, que Deus utiliza para cortar os ramos que são desnecessários. Quem faz essa limpa é Deus. Cada vez que a palavra de Deus é pregada, ficará mais evidente aquele que não permanece à videira verdadeira. Aquele que precisa ser cortado e jogado fora. Deus fará isso. Deus mostrará isso. Por quê? Porque o ramo que não dá fruto, Deus corta. Por quê? Porque se ele não dá fruto, ele não pertence à videira. Deve ser cortado. Agora, Deus usa a sua palavra para podar e tornar os crentes mais frutíferos, nos tornar mais operosos, pessoas ativas no reino de Deus. Então, a palavra de Deus tem esse poder aqui, conforme a gente percebe aqui na palavra, aqui nesse trecho. É a palavra de Deus que faz o corte. Pela sua palavra, Deus corta com a espada que penetra no nosso coração. Ele corta
Os ramos que não dão fruto, ele joga fora. E os ramos que dão fruto, ele aprimora, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. É a palavra de Deus que tem esse poder. Agora, ele diz aqui no versículo 4 em diante, né? Ele começa a falar sobre... Tem uma palavra que se repete muito aqui, que é a palavra permanecer. Que é o objetivo dessa ilustração, dessa alegoria, é falar sobre a necessidade de permanecer em Cristo. Por quê? Ele diz, eu sou a videira. Os ramos que estando em mim não dão fruto, ele vai cortar, Deus vai cortar. E os que estão em mim e produzem fruto, Deus vai só podar. Mas vai permanecer nele. Ele vai falar sobre a importância de permanecermos nele, a necessidade de permanecer nele. Por quê? Olha o versículo 4. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, são permaneceres em permanecer nele. Por quê? Para poder produzir fruto. Nós precisamos permanecer em Cristo para produzir frutos. A primeira razão para permanecer nele é dar fruto. Se você corta um ramo de videira, para que é que ela vai servir? Não serve para nada, né? Ele diz, permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Os ramos da planta, da videira, se alimentam de todos os nutrientes, dos minerais, tudo aquilo que é necessário, o ramo estando na videira. Quando você corta, o que é que vai acontecer com o ramo? Com o galho que você corta da árvore? Vai secar. E o galho seco serve para quê? Lenha. No milho serve para lenha. Tem uma coisa boa que um galho seco serve é para lenha. Né? Se bem que hoje em dia tem muitos recicláveis aí, né? Mas é isso. Para o ramo produzir fruto, precisa estar na videira. Pois o fruto não é do ramo, mas da videira. Nós, da mesma forma, meus irmãos, nós não podemos ser discípulos que dão frutos se não permanecermos em Cristo, se não permanecermos nas palavras de Jesus. Veja, como é que eu sei que eu sou um cristão verdadeiro? Se eu permaneço em Cristo. Como é que eu sei que eu permaneço em Cristo? Frutos. Frutos. Obras. Sabe aquelas pessoas que dizem, não, mas eu tenho muita fé em Deus, eu posso não parecer um crente, mas eu tenho muita fé em Deus. Não tem? Eu sei que eu não pareço crente, eu falo muito palavrão, eu sou esculhambado, eu não vou à igreja, eu não ligo para nada, mas o importante é a fé que eu tenho em Deus. Não tem, né? Tiago disse, lá em Tiago, na carta de Tiago, ele diz, olha, a fé sem obras é morta, é inoperante, não tem poder para nada. Tiago fala até, né? Uma palavra chocante de Tiago, ele diz, olha, o homem é justificado pelas obras, não só pela fé. Só que Paulo fala que o homem é justificado pela fé. Como assim? Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, lá no século XVI, lendo Romanos, olha, nunca percebi isso, o homem a justiça de Deus se revela pela fé, lendo Romanos 1. Olha que incrível. Aí depois Martinho Lutero foi ler Tiago e disse, oxe, Tiago, que negócio é esse? O homem é justificado pelas obras. Por quê? Porque Tiago usa até o exemplo de Abraão. Abraão tinha fé em Deus? Diz que Abraão foi justificado pela fé, não foi? Foi. Mas como é que a fé de Abraão ficou evidente? Quando ele mostrou isso, ele pegou seu filho e ia sacrificar seu filho, por exemplo. Porque tinha fé em Deus. Então, veja, eu tenho muita fé
Eu tenho muita fé, apesar de eu não demonstrar que eu sou um cristão, apesar de eu não me importar muito com a igreja, apesar de eu não me importar muito com a palavra, apesar de eu não me importar muito com o discipulado, apesar de eu não me importar muito com o jeito que eu falo muito palavrão, esse é meu jeito, aguente quem quiser. Mas eu sou crente, no meu coração eu sou crente. Loucura, não é não? Isso é coisa de doente. Tem que ser internado às pressas, quem fala assim. Porque a Bíblia diz claramente: fé sem obras é morta. Jesus diz que é necessário permanecer nele para poder produzir frutos. Quem não permanece nele, o Pai joga fora. Joga fora. Então, é preciso permanecer em Cristo e nos seus ensinos para produzir os frutos do Espírito do Senhor. Ele diz no versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês os discípulos. Quem permanece em mim e eu permaneço nele, o que vai acontecer? O discípulo vai dar muito fruto, por uma razão: porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo não há fruto que agrade ao Senhor. Aliás, pegando as palavras do apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 5, sem Cristo nós não produzimos fruto do Espírito. Nós produzimos obras da carne e não glorificam ao Senhor. Ele fala também sobre a necessidade de permanecer em Cristo para não ser jogado fora pelo agricultor. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Veja, eu até cheguei a dizer que não serve para nada o ramo da videira, o galho jogado fora. Na verdade serve. Mas serve para uma coisa terrível. Se você compreender a imagem aqui. O Senhor, o agricultor, o Senhor Deus, tira o ramo da videira, joga fora, para secar, vai servir para quê? Combustível para o fogo. Vai ser queimado. Deus lançará fora. E apenas os discípulos verdadeiros do Senhor são podados, limpos pelo Evangelho, a fim de que manifestem as obras de Deus ao mundo. E aqueles que rejeitam a voz do Senhor, aqueles que não seguem a palavra do Senhor, vai ser jogado fora, serão jogados fora. Aqui, meus irmãos, é uma clara referência ao inferno. Não sei se vocês concordam. Mas o Senhor Jesus já falou várias vezes, no Evangelho de Mateus, entre outros, que um dia Deus vai jogar para fora aqueles que não o seguem, vai jogar fora, no lugar onde tem fogo que não se acaba, um fogo inextinguível. João Batista disse que Jesus iria batizar pessoas com fogo, mas não é um fogo de línguas, não, de línguas estranhas, o fogo pentecostal, de maneira nenhuma. Ele vai batizar com a ira de Deus, o fogo de Deus. Porque ele diz que ele vai queimar a palha com fogo inextinguível. Quando João Batista fala de fogo lá, vai batizar com o Espírito Santo. E com fogo, é fogo da ira de Deus. Eu não quero fogo de Deus. Deus manda fogo. Não, para mim não. Para você aí, se você quiser pedir fogo. A minha misericórdia. E boa sorte, é. Pois é. Quero isso para mim não. Veja, meus irmãos. Aqui é claro, é uma referência clara ao inferno, ao juízo de Deus. Ele vai pegar aqueles que não dão frutos, os ramos que estão lá de enxerido na planta, vai cortar e vai jogar fora, porque não dá fruto. Ser jogado fora e depois lançado ao fogo. Ouça as palavras de Jesus aqui, meus irmãos. Permaneça nele. Veja, ele está nos falando sobre a necessidade de perseverarmos na fé. O verdadeiro crente, discípulo do Senhor, vai permanecer nele até o fim.
Permaneça nele, permaneça nas suas palavras. Seja um crente produtivo. Seja um crente que pratica as obras de Jesus, que vive como ele, que manifesta a glória de Deus ao mundo. Ouça, você que está em casa, você que está aqui, ouça com atenção. Você que acha que ser cristão é fazer parte de uma igreja só, apenas, ou praticar religiosamente as coisas da igreja, ou as coisas que o pastor vai dizendo. Se você não permanecer em Cristo, Deus vai te jogar fora um dia. Deus vai jogar fora. E outra, se você não permanece em Cristo, Deus está irado com você. Sabia disso? Quem não está em Cristo, Deus está irado com essa pessoa. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Mas vai lendo aí a Bíblia, vai lendo. Fogo consumidor. Hebreus diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você que se diz cristão, mas não permanece em Cristo, não manifesta as obras do Senhor, as suas atitudes, muito cuidado. Um dia o Senhor vai jogar você fora, se você não se arrepender dos seus pecados. Ouça bem essas palavras, irmãos, amigos. Permaneça em Cristo. Frutifique as obras de Cristo. Os versos 7 até o versículo 11, o Senhor Jesus fala sobre as implicações de permanecer nele. Ele diz duas necessidades de permanecer nele, né? Primeiro, para produzir fruto. Segundo, para não ser jogado fora. Certo? Permaneça nele. Por que não permanece nele? É porque ele jogou fora para ser lançado no fogo. Mas aqueles que permanecem nele... Perdão. Só um momento. Saúde. Quando eu me empolgo, a minha garganta fica seca. Vamos lá. Então, há implicações de permanecer em Cristo. Algumas implicações. Alguns resultados de permanecer em Cristo. O primeiro está no versículo 7. Olha só. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A primeira implicação, o primeiro resultado de permanecer em Cristo é ter orações respondidas. Indicando o seguinte, que não é qualquer um, Deus não vai ouvir as orações de qualquer um. Não vai. Isso já está claro aqui. Eu estou orando, eu estou pedindo a Deus isso aqui. Deus não vai atender a oração de qualquer um. Ele diz, olha, peçam o que quiserem e será feito. Ele diz isso é uma promessa. Peçam o que vocês quiserem e eu vou dar. Mas tem uma condição, qual é? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, aí vocês podem pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Aqueles que estão na videira, são habitados pela palavra de Cristo, poderão pedir o que quiser e será feito. Agora, veja bem, que talvez você pense o seguinte, não, mas eu permaneço em Cristo, certo? Não, eu permaneço em Cristo, eu busco ao Senhor, eu tenho visto manifestações da sua graça na minha vida, eu não sirvo ao Senhor por interesse, o meu coração é do Senhor, certo? Você pode dizer isso. Eu permaneço em Cristo, eu permaneço, Ele sabe o meu coração. E as pessoas conhecem o meu testemunho, você pode dizer isso. Agora,
Será que você pode dizer, qualquer coisa que eu pedir, Deus vai me dar? Veja que também não é só assim, né? Eu vou pedir qualquer coisa e Deus vai me dar. Ah, peraí. Então eu vou pedir a Deus 200 mil reais para eu comprar minha casa, minha casinha, meu cantinho. Vou pedir a Deus, ué. Se eu permaneço nele, eu posso pedir o que eu quiser e você será feito. Foi ele que disse. Aí o problema é com ele. É isso? Não, veja bem. Esse versículo aqui, na minha opinião, ele é paralelo ao Salmo 37, versículo 4. Vocês lembram o que diz lá? O Salmo 37, versículo 4, em todo lugar é o seguinte, você decora esse versículo quando é adolescente. Deleita-te também no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É isso? Olha, se você se deleitar no Senhor, se agradar no Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Curto e grosso. Deus vai realizar a sua vontade. É isso que ele está dizendo. Se você se deleitar no Senhor, Deus vai realizar a sua vontade. Algumas pessoas usam essa frase para passar no vestibular. Usam essa frase para colocar no caminhão, para passar no concurso. Certo? Funciona como se fosse uma mandinga, né? Olha, deleita-te no Senhor e satisfará os desejos do coração. Amém, eu recebo essa palavra. Deus, satisfaz os desejos do meu coração. Tu cumprirás os desejos do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém que está perto de ti, tuas bênçãos não... Alguém que está perto de ti, tuas bênçãos não ter. A música lá, trazendo a arca. Eu toco no altar, né? É mais antiga. Então veja. Deleita-te no Senhor e te considerar os desejos do teu coração. Qual é a relação aqui que eu digo entre esses dois versículos? Veja, se eu me deleito em Deus, os meus desejos serão quais? Os desejos de Deus. Se eu me deleito em Deus, Deus é o meu prazer. Deus é a pessoa mais importante da minha vida. Deus é a pessoa mais importante da minha existência. Deus é o meu primeiro pensamento quando eu acordo. Se eu me deleito em Deus, o meu desejo vai ser o desejo de Deus. E qual vai ser a minha oração? Vai convergir, vai combinar com a vontade de Deus. Porque o meu desejo é o que Deus deseja. Não é isso. É simples. O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo algo parecido aqui. Jesus diz, se eu permaneço em Cristo, se eu permaneço nele, se as palavras dele estão em mim, eu posso pedir o que eu quiser a Deus. Por quê? Porque os meus pedidos, as minhas palavras para Deus, combinam com as palavras dele que está em mim. Com a vontade dele que está em mim. Então ele vai realizar aquilo que eu pedi, porque aquilo que eu pedi é segundo a vontade de Deus. E é tanto que, segundo a vontade de Jesus. E é tanto que Jesus nos ensinou a orar assim. Faça-se a tua vontade. Ele vai realizar. E aqui, meus irmãos, eu acredito que tem um ensino muito prático aqui para nós. É muito prático. Veja. Olha como é claro. Leia a Bíblia. Medite na Bíblia. Estude a Bíblia. Memorize a Bíblia. Porque o que é que ele está dizendo? Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras, Jesus dizendo, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês poderão pedir o que quiser. O que ele está dizendo para nós, irmãos? Nós precisamos ter um engajamento, um esforço contínuo para absorver a palavra de Deus em nosso coração. Leitura, meditação, estudo, memorização das Escrituras, para que a palavra de Deus permaneça em nós. O que ele quer dizer, meus irmãos? Mais uma vez, o que é que ele quer dizer? Se cada vez que eu medito, busco a palavra do Senhor, isso vai modificar a minha oração.
vai mudar o meu relacionamento com Deus. As minhas orações não serão mais orações egoístas, que eu peço coisas a Deus que muitas vezes que não são necessárias, que eu oro a Deus falando só de mim, ou de si para si. Vai mudar a minha oração. Se a palavra de Deus permanecer em mim, as palavras de Cristo permanecerem em mim, isso vai mudar a minha oração. Eu vou pedir a Deus coisas que Ele vai atender. O meu relacionamento com Cristo vai ser assim, ó. À medida que a palavra de Deus entra em nosso coração, nós nos tornaremos alguém conformados mais a Cristo do que a nós mesmos. Mais conformados a Jesus, mais semelhantes a Jesus do que semelhantes a nós mesmos. Semelhantes ao mundo. E quantos crentes estão mais parecidos com o mundo do que com o Senhor Jesus? Cada vez que você vai à palavra, busca ao Senhor na sua palavra, você está permanecendo na palavra e a palavra está permanecendo em você. E isso vai modificar a sua oração. Você será uma pessoa que vai desfrutar de muitas orações respondidas pela graça de Deus. Você vai pedir, Deus vai atender. Permanecer nele redunda em orações respondidas. Agora veja o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Ou seja, o Senhor Jesus está nos dizendo que permanecer nele resulta também na glorificação do Pai. O meu Pai é glorificado quando vocês dão muito frutos. O Senhor Jesus diz que nós precisamos permanecer nele. Permanecer para frutificar, para produzir frutos. Mas ele diz também que o Pai é glorificado quando nós damos frutos. Deus é glorificado quando nós agimos conforme os planos que Ele tem para nós. Agora o contrário é verdadeiro. Qual é o contrário aqui? Deus não é glorificado por crentes infrutíferos. Suas vidas não apresentam transformação. Deus não é glorificado pela sua vida. A rebeldia, a dureza de coração, não há amor nas suas atitudes, há desprezo pela obra de Deus, não há serviço, não há interesse. Eu poderia dizer que Deus não é glorificado pela vida de muita gente, de muitas igrejas. Deus não é glorificado por muitas pessoas que se dizem crentes. Eu pergunto para você, Deus é glorificado pela sua vida? A sua vida dá glória a Deus ao mundo? A sua vida grita glória a Deus? Na sua vida grita isso? Você dá muito fruto? Isso vai te ajudar a responder. Sou pessoa frutífera, pela graça de Deus. Amém. Deus é glorificado pela sua vida. Pô, eu estou muito parado. Tu sabe, pastor, o senhor sabe. Deus, o senhor sabe que... Tem, né? Os crentes... Ei, irmão, tu pode... Sabe aquela nhaca, urucubaca cristã. Preguiça de servir. De se engajar nas coisas de Deus. Deus é glorificado com a sua vida. Você dá fruto. Se não é o caso, o problema é sério aqui. O problema é sério. Isso indica o quê? Quem não dá fruto indica o quê? Não permanece na videira. Quem não permanece na videira, o que é que o agricultor vai fazer? Vai arrancar, vai jogar fora e vai servir de combustível para o fogo eterno, que nunca se acaba, nunca se apaga. Veja, não é perigoso? Não é perigoso viver uma vida cristã de aparência? Não é perigoso?
Você achar que é crente por causa do que você faz, assim, só por conta de algumas coisas que você faz, e não por sua vida fluir a vida de Cristo como um rio. Cristo é a fonte, você vem sendo transformado por as águas, a água viva que vem dele. É o perigo de viver a vida cristã de aparência. Cristianismo teatral. As orações são bonitas, a fala é bonita, a pregação é bonita, a roupa é bonita, né? É tudo bonito e todo mundo elogia o seu cristianismo. Mas no seu coração você sabe, é tudo por aparência, é tudo fingido, tudo mentiroso. Aí é o perigo. Deus vai cortar e vai jogar fora. É perigoso. Sua vida precisa glorificar a Deus. E glorifica a Deus quando dá muito fruto. Mas ele diz ainda no versículo 8: e assim vos tornareis meus discípulos. Olha que interessante. Quando a gente permanece em Cristo, isso resulta em quê? Identificação com Ele. Eu me torno parecido com Jesus. Eu me torno alguém identificado com Jesus. Vocês são meus discípulos. Por quê? Porque vocês permanecem em mim. Mas como é que o Senhor sabe que eu permaneço no Senhor? Por causa dos frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Isso ali, ó, pertence à videira. É um fruto da videira. Tá claro ali. A vida daquela pessoa, daquele irmão. É fruto da videira. Nós estamos numa época que muitos crentes aí é fruto de graviola, né? Aí é complicado. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Vamos lá. Que ele entenda. Quem permanece em Cristo mostra frutos. Quem frutifica se identifica com a videira, com Cristo. Nós nos tornamos semelhantes a Ele. E o caminho do discipulado é esse, né? É agir como Jesus e ser parecido com Jesus, é imitar a Cristo. Ele diz outra coisa: permanecer também resulta em amor. Olha o que diz o versículo 9 e o versículo 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu permaneço, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha que lindo, meus irmãos. Jesus fala mais uma vez do seu relacionamento amoroso com o Pai. Ele já falou isso no capítulo 10, quando ele disse: eu sou bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas. Assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece, eu conheço vocês. Isso é lindo. Jesus dizendo que o relacionamento que ele tem com o Pai, com o Deus Pai, é o mesmo relacionamento que ele tem conosco, os seus discípulos. Aí está dizendo: assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Eu vos amei. O mesmo relacionamento que eu tenho com o Pai, de proximidade, de conhecimento, de afeição, eu tenho com os meus discípulos. E ele disse isso, inclusive, no versículo 13, que o amor é tão grande, e ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos amigos. Ele chama os seus discípulos de amigos. E isso é impactante. Jesus chama seus discípulos, nos chama de amigos. Eu acho isso incrível. Porque antes nós éramos inimigos do Senhor. Mas quando nós trilhamos o caminho, trilhamos a trajetória do Senhor, no momento da conversão, nos tornamos amigos. E Jesus ama seus amigos. Ele dá a vida pelos seus amigos. Então, o amor de Cristo é surpreendente.
E não é forçado, é voluntário. Quando ele disse que era o bom pastor, ele disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Jesus disse que ele não dá a vida obrigado, ninguém força, ninguém o assassina, ele dá a sua vida. Ele dá voluntariamente. Ele ama voluntariamente. Aí eu pergunto, Deus Pai é obrigado a amar o Deus Filho? Deus Pai é obrigado a amar Jesus? Sim ou não? É difícil essa resposta? Vou dizer para você, não é obrigado. Não é uma obrigação. É que flui. Está no caráter de Deus. Deus é amor. É um atributo de Deus. Simplesmente emana. O seu amor flui. Antes da criação do mundo, Deus amava a Trindade. O Deus Trino, havia um amor na Trindade. O Pai amando o Filho amando o Pai amando o Espírito amando o Pai e amando o Filho. E esse amor transbordou a tal ponto que Ele nos criou. Nos fez a humanidade, para compartilhar seu amor com a humanidade. Mas a humanidade pecou contra o Senhor. Mais uma vez, Deus quis compartilhar o seu amor com a humanidade. Ao invés de simplesmente destruir a humanidade, Deus queria mostrar o seu amor por meio do Senhor Jesus Cristo, enviando para morrer na cruz pelos nossos pecados. E Ele veio. Você pode pensar que Deus teve... Eita. Plano B. Filho, Adão comeu do fruto, Eva comeu do fruto. Eita, esses dois. Aí Deus olhou para Jesus e disse, filho, vai ser tu agora. Não foi isso. Não foi forçado. Jesus não era um plano B. Jesus era o plano de Deus para nós. E Ele enviou o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Isso é um amor que não se tem por aí. Não se tem nos filmes, nos livros. Você não vê um amor como esse. Ele ama. Ele também não nos ama obrigado. Ele ama porque ama, é do seu caráter. Ele se relaciona com os seus discípulos. Relacionamento. E Ele diz, como o Pai me amou, eu também vos amei. Então, permanecer em Cristo resulta em desfrutar do seu amor. E mais, Ele diz, permanecei no meu amor, no versículo 9. Permanecei no meu amor. Veja, Ele espera também de nós que nós manifestemos amor a Ele, por Ele. Permanecer nele é amá-lo. E amar a Cristo, na prática, é fazer o quê? Obedecer os seus mandamentos. Não tem como não lembrar disso. Mas quando você lê Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, lá tem o mandamento, o principal mandamento, de amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus, coração, alma e força. Né? Mas o Senhor Jesus, o Senhor Deus depois vai dizer, você deve amar o Senhor com toda a sua força, toda a sua alma, entendimento, com todo o seu ser você deve amar o Senhor. Aí depois Ele vai dizer os mandamentos que nós devemos, que os seus seguidores devem obedecer. Por quê? Porque a demonstração de amor que nós temos pelo Senhor Jesus se dá pela obediência aos seus mandamentos. Deus, eu te amo. Como é que você pode dizer que ama e não faz a sua vontade? Foi isso que Jesus disse quando aqueles que vão dizer um dia lá, né? Porque me diz, Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando. Amar a Cristo é obedecê-lo. Ele disse isso no capítulo 14. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Ninguém pode dizer assim, simplesmente, eu amo ao Senhor, eu amo Jesus demais, Deus sabe.
Eu sei que eu sou uma pessoa que não obedece a Deus, mas eu amo Jesus, eu amo a Deus. Não, conversa é essa. Você não ama, não. Não ama. Na verdade, desobedecê-lo é odiá-lo. Desobedecê-lo é desprezá-lo. Aquele que guarda os seus mandamentos, esse é o que me ama. Versículo 10 ele diz: se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e do seu amor permaneço. Veja o versículo 12, ele diz: o meu mandamento, porque ele diz que para amá-lo tem que praticar seus mandamentos. Olha o versículo 12. O meu mandamento é este. Qual é? Que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João registra isso aqui e registra isso em 1 João também. Que nós não podemos dizer que amamos a Deus enquanto odiamos as pessoas. Não, eu amo a Deus, Deus sabe. Apesar que eu não gosto daquelas pessoas da igreja. Você não ama a Deus. Não ama. Você acha que ama, mas amar a Deus, na prática, é obedecer os seus mandamentos. E seus mandamentos incluem amar uns aos outros. Tantas igrejas desprezando o Senhor por falta de amor entre os irmãos. É briga aqui, é briga ali. É irmão que não vai para a igreja porque está por causa de briga, confusão. É família que sai porque confusão. É pastor com raiva dos irmãos, é os irmãos com raiva do pastor. É batendo o pé. É esculhambando uns com os outros. Por isso que em tantas igrejas, terminou o culto, ninguém vê ninguém. Ninguém vê ninguém. Terminou o culto, não tem conversa, é cada um para sua casinha. A adoração é individual, ninguém tem nada a ver com isso. Por quê? É briga, é confusão, é falta de amor. Deus não está ali. E eu quero lhe dar uma sugestão de oração para você fazer hoje. Acrescente esse pedido de oração. Senhor, ajuda-me a amá-lo mais. Senhor, me ajuda a amar mais o Senhor. A obedecer os teus mandamentos. A seguir os ensinos de Jesus. Me ajuda, Senhor, a seguir os ensinos de Jesus. Me ajuda a amar os meus irmãos. Senhor, eu quero amar mais os meus irmãos. Me ajude, Senhor. Agora se prepare, que Deus costuma ouvir essas orações. Aí você vai ter que amar seus irmãos. Oi? Não risca não. Não risca não, que Deus vai ouvir. Essas orações Deus costuma ouvir, viu? Então faça essa oração. Senhor, ajude-me a amá-lo, a obedecer teus mandamentos, seguir os teus ensinos, a cuidar, a amar dos meus irmãos. Amar os meus irmãos. Então, permanecer resulta em desfrutar do amor de Deus. Por último, está no versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Olha que lindo isso aqui. Eu estou dizendo isso aqui para vocês para que a minha alegria esteja em vocês. E para que a alegria de vocês seja plena. Muita, grande, bastante, abundante alegria. É por isso que eu estou dizendo isso aqui para vocês. Veja, permanecer em Cristo resulta em alegria, gozo. Vocês lembram do contexto aqui? Eu falei na semana passada o contexto aqui dessas passagens. Capítulo 13, capítulo 12, 13, 14 e aqui no 15. O Senhor Jesus está indo rumo ao Calvário. É um momento difícil. O Senhor Jesus já sentiu um calafrio no capítulo 13, capítulo 14. Ele está dizendo para os seus discípulos, ele vem dizendo aos seus discípulos, né, que está chegando o momento dele ser glorificado. Na prática, está chegando o momento dele morrer,
dele ser entregue às autoridades, morrer. Mas ele vai ressuscitar. Mas os seus discípulos não estão entendendo bem o que Jesus está dizendo. Está chegando um momento difícil. O mestre vai partir. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Ele disse na ceia que um de nós vai trair ele. Quem? Judas foi ali atrás de um dinheiro ali para comprar pão para amanhã. Talvez eles pensando. Judas não está aqui mais não. Judas foi comprar pão, talvez, para amanhã. Foi atrás de... que ele está com as ofertas. Não, Judas foi traí-lo. Eles não sabem o que está acontecendo direito. E eles estão perturbados, porque no capítulo 14, versículo 1, Jesus diz para eles, olha, não se turbe o vosso coração. Não fiquem perturbados não. Crede em Deus, crede também em mim. Ele disse antes, e foi logo após Pedro dizer, Deus, ou Jesus, por ti eu dou a minha vida. Imagine Pedro, meus irmãos, todo empolgado, todo cheio de boas intenções. Senhor, por ti eu dou a minha vida, Senhor. Vamos, eu vou com o Senhor. Aí Jesus disse, Pedro, tu vai me trair. Pedro, tu vai me negar. Tu vai me negar 3 vezes logo. 3 vezes, Pedro. E uma das cenas mais tristes é aquela cena descrita por Sérgio Lopes, né? O olhar dele. Pedro nega pela 3ª vez, o Senhor Jesus está passando e olha para Pedro. E Pedro descamba a chorar. Os discípulos estão passando por esse momento aqui sem entender muito bem. Eles estão perplexos, embora eles não entendam o que vai acontecer. O mestre disse que vai partir. Ele vai morrer? O que será de nós? O que vai acontecer? Eles não sabem. A Jesus disse no capítulo 14, crede em Deus, crede em mim. Eu estou indo, mas eu estou indo preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai. Eu vou voltar e vou levar vocês para vocês ficarem lá comigo. Para que onde eu estiver, vocês também estejam. E aí ele vai dizendo, amem uns aos outros. Cuidem uns dos outros. Eu vou rogar ao Pai, Ele vos enviará o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai estar com vocês. Enquanto eu não estiver aqui, o Espírito Santo vai estar com vocês. Nós sabemos que o Espírito Santo está conosco hoje. Enquanto o Senhor Jesus não vem. Mas o Senhor Jesus agora diz aqui. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para que a alegria de vocês... para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vocês. E para que essa alegria seja plena, completa. Ou seja, os discípulos têm motivo para estarem alegres, para se alegrar naquela semana em que o Salvador morreria. E a alegria é, eles já foram purificados pela palavra. Embora ele esteja advertindo, se permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês, os discípulos já permanecem nele. O que ele disse no versículo 3 aqui, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas ele diz, eu estou dizendo essas coisas aqui para que vocês fiquem alegres. Que quem permanece em mim, tem motivo de sobra para se alegrar. O que ele diz para nós? Nós encontramos verdadeira alegria em nossa comunhão com Cristo. É só em nosso relacionamento com Deus que nós encontramos a razão de viver. É só em Cristo. Veja bem, se você imaginar a sua vida sem Jesus, sem o Senhor, sem a ressurreição, a existência vai começar a ser uma tragédia para você. Você vai começar a ficar preocupado quando os anos forem passando. Você vai começar a ficar preocupado. Falam de uma crise dos 30 anos, né? A gente completa 30, a gente começa uma crise, né? Uma crise existencial aí. Enfim, crise existencial eu já tive várias.
Mas quando você imagina a vida sem Jesus, aí você começa a ficar preocupado como a vida ela pode ser desesperadora. Você liga a TV, é desesperador. Você sai na rua, é desesperador. Tudo, deixa eu dizer para você, tudo na vida é desesperador. Se não houver um homem chamado Jesus. Agora, se há um homem chamado Jesus, como a Bíblia afirma, como a história confirma, e como nós cremos, então a vida faz todo sentido. Faz todo sentido. E quando você é crente, você sabe disso. Você tem seus momentos, tem os altos e baixos, coisas ruins acontecem com crentes. Mas quem permanece em Cristo sabe que há muitos motivos para estar contente. E o maior deles, Jesus deu sua vida por você. Morreu no seu lugar. Para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, algumas pessoas querem ser, para serem alegres, elas querem o quê? Receber a aprovação das pessoas. Elas querem se sentir parte de um grupo. Não, eu só encontro um motivo de alegria se essas pessoas aqui me receberem no seu grupo, se elas me receberem, se essas pessoas gostarem de mim. Você não precisa, para ser feliz, você não precisa da aprovação dos outros. Para ser feliz, você não depende de um emprego melhor. Para ser feliz, você não precisa ter muito dinheiro. Muito, né? Tem um pouquinho já dá. Mas você não precisa de dinheiro para ser feliz. E o que eu estou dizendo aqui, para a gente que não é rico aqui, né? Não tem nenhum rico aqui, mas para a gente que não é rico, pode parecer assim, falando assim é fácil. Agora, se você fosse rico, você ia saber mesmo que como vale a pena. Tal. Bom, vários casos aí de pessoas ricas, vocês conhecem. Vários casos de pessoas ricas que se mataram, que perderam tudo com bebida, com vícios, com outras coisas. Por quê? Não encontrava alegria no dinheiro, na riqueza, nos bens. Vários casos. Adriano, eu sempre uso esse caso. Adriano, ex-jogador do Flamengo, voltou para o Brasil porque não estava mais feliz sendo jogador de futebol na Europa, que é o sonho de todo jogador de futebol. Ele não estava feliz, ele estava com saudade da comunidade dele, numa favela no Rio de Janeiro. Um lugarzinho simples, um cara que tem muito dinheiro. O nosso, para quem é fã, né? O nosso eterno Didico. Simplesmente não era feliz, não estava feliz. Ele teve depressão, né? Perdeu o pai e tudo. Mas ele não estava feliz lá, tendo tudo que podia ter. Até as pessoas que não têm Cristo reconhecem que dinheiro, fama, riqueza, buscar a aprovação das pessoas, não traz alegria, não traz felicidade. Por quê? A alegria só pode ser encontrada num relacionamento com Cristo. O meu gozo, para que a minha alegria esteja em vós. É a alegria de Cristo que traz todo o sentido para a nossa existência. E o mundo não tem. E, meus irmãos, tanta gente infeliz no mundo, e Jesus é tão acessível. Paulo dizendo para os gregos, lá em Atos 17, Paulo dizendo para os gregos atenienses, Paulo dizendo, olha, Deus não está longe de vocês. Deus não está longe. Deus é acessível.
é tão acessível, meus irmãos, que você pode tê-lo a partir de uma oração de confissão de pecados e recebendo a Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. Isso muda tudo. E quem está aqui sabe que isso muda tudo. Não muda? Isso mudou a minha vida quando eu tinha 9 anos só. 8 para 9, eu nunca sei direito. Mas entre 8 e 9 anos isso mudou tudo. Ah, mas era criança, pastor, eu não entendi de nada. Gente, eu saí pulando da igreja depois. E me sentia leve. Uma criança. Eu me sentia leve. O peso do pecado se foi. Veja, do que nós precisamos para estar alegres? Cristo. Então se achegue a Ele. Permaneça nele. Ouça suas palavras. Guarde suas palavras no coração. Quer se tornar um crente padrão? Quer se tornar um crente fiel ao Senhor? Permaneça em Cristo pela obediência à sua palavra. Ele vai te tornar uma pessoa frutífera. Ele vai te tornar um ramo que dá fruto. Ele vai te podar, ele vai limpar. Dessa limpeza, dessa purificação, vai ter provação. Porque quando você poda uma árvore, ela fica estressada por um momento. Mas depois ela vai florescer, ela vai dar fruto. Então, no caminho do discipulado, a poda é importante, mas vai ser estressante. Vai ter dor. O caminho do discipulado tem cruz. Mas como a música diz, né? Ao te provar, ao te purificar, você será igual ouro. Qual ouro então serás? Então veja, ele vai te tornar uma pessoa frutífera em toda boa obra. Deus vai ouvir as tuas orações, porque elas são conformadas à vontade de Deus e não à vontade do mundo. Qual é a sua identidade? Algumas pessoas têm dúvida, eu não sei o que é que eu vou ser da vida, eu não sei o que eu sou, eu tenho dúvida, e isso está me deixando abatido, triste. Sabe qual é a sua identidade? Você é filho de Deus, filha de Deus. E Ele te ama plenamente. E Ele espera que você o ame também, obedecendo os seus mandamentos, seus ensinos. E se você não valoriza as pessoas que Deus colocou na sua vida, você não está valorizando a Deus. Então, você ama o Senhor? Então ame as pessoas que Deus coloca na sua vida. E lembre-se que a verdadeira alegria só pode ser achada no permanecer na videira. A alegria de quem vai dormir e sabe que tem alguém que ama, que deu a sua vida por mim, por você, e que deseja o nosso bem. Então, meus irmãos, sejam alegres. Sejam alegres. Então, uma frase que um colega meu dizia no seminário, que é uma frase que outra pessoa dizia. Perguntava para ele: como é que você está? Ei, Clodoaldo, como é que você está? Pastor Clodoaldo agora. Ô, Clodô, como é que você está? Estou só na sombra da videira. Já ouviu isso? Já falei aqui. Como é que você está? Eu estou na sombra da videira. Então, meus irmãos, sejam alegres, pois vocês vivem debaixo da sombra da videira verdadeira. Amém. Senhor, obrigado.